Minha gente querida, muito boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a mensagem de André Luiz, no livro Agenda Cristã, que se chama Irmãos em Perigo. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. E o amanhã não chega nunca, né? Não é para adiar, é para fazer já. Vamos lembrar disso. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo tem essa curiosidade. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos vêm recebê-lo à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a se desligar das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e até vai visitá-los. Eu completaria assim, que depende também da evolução e de como cada um está, né? Que às vezes, se ele está sofrendo, se ainda não chegou num ponto de equilíbrio, às vezes a gente não pode encontrar com ele. E depende da gente também se a gente vai estar bem equilibrado na hora que desencarna. Quer dizer, aqui a resposta é sempre de um ponto de vista de que está todo mundo bem. E alguns espíritos também são muito elevados, nossos parentes, nossos amigos, são tão elevados que se eles vierem nos receber, é um grande benefício para nós, é um privilégio até. Mas se está todo mundo mais ou menos no mesmo grau de adiantamento, fica mais fácil da gente se encontrar. Mas que essa possibilidade é real, é muito tranquilo isso. No livro que é o Espiritismo, a gente vai terminar esse item dos espíritos que a gente começou a ler, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, em que Kardec coloca a divisão, a alma, o corpo e o perispírito como os elementos essenciais, os nossos elementos essenciais. Fala da união da alma, do perispírito e do corpo material, da alma e do perispírito quando o corpo falece, e depois ele dá uma explicação como é que os espíritos, onde é que eles estão, né? E eles estão por toda parte. Então, continuando. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte
e que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência de fato prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo. Está da posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terreno. Seu progresso só se faz com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e de malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos, travessos, outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. É isso. Os espíritos são os homens, não muda praticamente nada quando falece o corpo. Então, a única mudança é que a gente não os vê, mas eles estão aqui entre nós o tempo todo. Então, vamos terminar nossas leituras de hoje com o livro Perdão e Vida. A frase de hoje é de Emmanuel. Educar a juventude nos sagrados princípios do amor cristão e da imortalidade, dilatando-lhe os horizontes do entendimento, é serviço de renovação mundial.